Oi, eu me chamo Daniel Sampietro, sou o host, teu host aqui do canal Cartas e Espadas. Seja bem-vindo. Vou te pedir para você deixar o like se você curtiu o que for falado e se inscrever no canal para mais ficar ligado nos próximos vídeos, nas próximas informações sobre as coisas que vão estar rolando por aí, nesse canal aqui, né? E nas redes sociais. Mas o que eu queria falar hoje está lá no texto de Lucas 7, onde Jesus se depara com uma mulher tratada na Bíblia como uma mulher pecadora, na casa de Simão o leproso. A questão nessa passagem que me chama muito a atenção é que Jesus diz assim para Simão, ele pergunta para Simão, quem ama mais? E a resolução daquilo é que a pessoa que tem mais mazelas perdoadas, essa pessoa acaba amando mais aquele a quem a perdoou. Ou seja, se eu devo muito dinheiro a alguém e o meu amigo do meu lado deve um pouco menos de dinheiro do que eu, quando se nós formos perdoados da nossa dívida, eu, que devo muito mais, vou amar a pessoa que nos perdoou muito mais do que meu amigo que deve menos do que eu. Então a questão aqui é que quem tem muitos pecados acaba amando Deus muito mais. Isso significa que se você reconhece que tem muitos pecados, você acaba amando a Deus na medida do teu arrependimento, do perdão que você recebe. Isso significa que quanto mais você se arrepende, mais você ama a Deus. A questão é se eu e você temos achado que somos justos ou se temos sabido, percebido, tido a certeza de que somos pecadores. Talvez isso seja forte para você. Talvez ouvir isso seja forte. Como assim eu sou pecador? Veja bem, eu e você, se nós conhecemos a Jesus, se nós nos convertemos, como é de costume dizer, isso significa que eu e você não somos pessoas que vivem uma vida em pecado, mas não deixamos de ter na natureza o pecado, não deixamos de ter a natureza do pecado em nós. Ou seja, o pecado, ele está na carne do homem. Então todos os dias eu preciso caminhar num caminho de arrependimento. Todos os dias eu preciso entender que eu sou fraco e Deus é forte. Todos os dias eu preciso entender que Deus é quem cresce e eu sou quem diminui. Todos os dias eu preciso entender que eu sou apenas um vaso de barro. E é o Espírito Santo o tesouro que está dentro de mim. Todos os dias eu preciso entender que eu preciso e necessito fundamentalmente de Deus para permanecer vivo, feliz e em paz. Mesmo nas tribulações, mesmo na nossa atual situação com o Covírus, a gente precisa entender que existe paz em Deus e que essa paz não vem de nós, vem de Deus. A questão é que se o ser humano esquece que um dia caiu e a dor que sentiu quando caiu, ele se esquece do poder e do prazer de ter sido levantado por Jesus. Se você se esquece que a sua natureza é má, você se esquece que a natureza de Deus é boa e suficiente para te trazer salvação. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo e crescendo até ser dia perfeito. Sabe o que isso significa? A palavra também diz que o novo homem é criado segundo Deus, em justiça e verdadeira santidade, em verdadeira justiça e santidade. Isso significa que existe uma criação, existe um processo de criação, um processo de desenvolvimento, um caminho a ser seguido. E que esse caminho é o caminho do justo. Ou seja, justo não é o homem que nunca mais pecou, mas sim o homem que constantemente caminha num caminho de justiça, constantemente se deixa ser justificado por Deus. Essa é a verdade. E a questão do quanto você ama, dessa pergunta é: o quanto você tem se arrependido? Em todos esses vídeos que eu lancei nesses últimos tempos, nesse ano, essa é a questão, arrependimento.
Mas a questão é, à medida que você tem se arrependido, é à medida que você tem se aproximado de Deus, é à medida que você tem amado a Deus. Aquele que muito é perdoado, muito ama. Ou seja, aquele que muito tem a se arrepender, muito amor tem para entregar a Deus. Se você tem achado que não tem nada para se arrepender, se você tem achado que você é justo, se você tem achado que você não precisa de um caminho de arrependimento, isso significa que o teu amor por Jesus tem esmorecido, tem se falido, tem se acabado. Porque se você não tem se arrependido, você tem deixado de esquecer que a sua natureza é má e que a natureza de Deus é que é boa em você. Que você é apenas um vaso de barro, que poderia ser usado para qualquer outra coisa, para guardar qualquer outro objeto, outro objeto não, mas qualquer objeto, qualquer coisa desse mundo. Mas em você foi colocado o Espírito Santo, que não é um Deus de barro, não é um objeto a ser idolatrado, não. É um Deus verdadeiro, um Deus que causa transformação nas nossas vidas, um Deus que nos leva ao arrependimento. O trabalho do Espírito Santo, um dos trabalhos do Espírito Santo na nossa vida, é ser o nosso conselheiro, o Deus presente em todo o tempo, que nos leva a entender quais os caminhos que nós temos diante de nós e qual é o caminho, o único caminho que nós devemos seguir. O Espírito Santo é o que nos alerta se nós estamos indo bem ou mal nessa trajetória, se nós estamos sendo justos ou se temos voltado a caminhos de permanência em pecado. O Espírito Santo é quem nos revela o pecado em nós. Porque muitas vezes a gente acha que é justo, a gente acha que não existe, que está pleno em Deus e que não existe nada que pode ser mudado, mas a verdade é que o Espírito Santo está dentro de você. E se você perguntar para ele, você pode ter certeza absoluta que em algum momento, depois de você fazer essa pergunta, ele vai te revelar o pecado em você. Assim como fez com Isaías, em Isaías 6, do 1 ao 6. Assim como fez com essa mulher pecadora. Assim como fez com Paulo. Assim como fez com todos os homens e mulheres que são heróis para nós na Bíblia. Todos eles se deixaram os ouvidos atentos para o Espírito Santo, para ouvir onde existia pecado neles, para poder se arrepender e mudar e se entregar para Jesus, para Deus de verdade. A questão é, se você não tem se arrependido, o seu amor por Deus pode estar esmorecendo. Então, se você não quer deixar de amar a Deus, se você quer amar a Deus ainda mais, faça essa pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, esquadrinha o meu coração, revela as minhas mazelas, revela em mim o que não está certo. Eu tenho achado que eu estou pleno, mas eu sei que eu não sou perfeito, mas estou num caminho de aperfeiçoamento. Então me ajuda a me aperfeiçoar ainda mais. Porque se você não tem encontrado erro em você, não significa que você é perfeito, significa que você estagnou. E segundo o que meu pai sempre diz, não existe estagnação espiritual. Existe progresso ou regresso. Se você não tem encontrado nada o que melhorar, significa que você tem regredido na tua fé e no teu amor para com Deus. Mas se você realmente ama Deus, se arrependa. E se você não sabe do que se arrepender, porque existem momentos que nós não sabemos do que nos arrepender, pergunte para o Espírito Santo e deixe ele te falar do que você tem que se arrepender. E quando você ouvir dele, faça como essa mulher. Se lance aos pés de Jesus. Lave os pés dele com as suas lágrimas. Enxugue com os seus cabelos. E entregue o teu perfume mais precioso. Ou seja, derrame o teu coração. Seja verdadeiro. Seja intenso. Seja sincero. Nunca se esqueça que o justo não é o que deixou de pecar, que nunca mais peca, mas é aquele que tem se arrependido todos os dias e buscado caminhar num caminho de justiça. Esse é o que ama a Deus.
E esse é o que não só ama a Deus, mas o que, dia após dia, ama mais e mais a Deus. Que você possa dizer para Deus que hoje você o ama mais do que ontem, e amanhã você vai o amar ainda mais do que tem amado hoje. E como você faz para o seu amor crescer? Se arrependendo, porque aquele que muito é perdoado, muito ama. O pecado, escute bem para terminar, o pecado, todo pecado, o salário de todo pecado é a morte. Ou seja, não existem pesos de pecados diferentes. Se eu pequei uma vez e uma outra pessoa pecou 10, o meu pecado, o peso do pecado sobre mim e sobre ela é o mesmo, é a morte. Isso significa que Jesus não está dizendo que quem pecou mais, você amará ele mais. Mas ele está dizendo que aquele que reconhece o quanto é pecador, esse sim é quem ama ele mais. O arrependimento é um caminho de amor. O arrependimento é um caminho que revela o nosso coração para Deus. Deus abençoe a tua vida, fica na paz e até a próxima.